Oi, pessoal, tudo bom? Sou a repórter Dandara Flores e hoje eu estou aqui para falar com vocês de um assunto que desde antes do novo coronavírus começar a circular aqui no Brasil já era motivo de preocupação das autoridades em saúde, que é a capacidade da nossa rede hospitalar de comportar tantos casos, né, de coronavírus, aí do novo coronavírus, da Covid-19, ao mesmo tempo. Aqui em Santa Maria, o pessoal começou a se mobilizar lá no início de fevereiro ainda, tanto da rede pública quanto da rede particular de saúde, e, e para trabalhar, inclusive, numa das grandes demandas, que era aumentar a oferta de leitos, que a gente sabe que é um déficit, né, que há bastante tempo vem afetando não só Santa Maria, como a região. E foram feitas várias discussões, enfim, articulações também, e alguns leitos exclusivos para o atendimento de pacientes com suspeita e confirmação da Covid-19, eles já estão ofertados, né, tanto na rede particular quanto pública, já estão disponíveis exclusivamente para isso. A gente fez um levantamento com os hospitais aqui da cidade, né, que atendem não só a cidade, como a gente falou, mas também a região. Nós temos o USM, que atende mais de 40 municípios, temos também o Hospital Regional, que vai abrir. A gente teve o anúncio, né, vou falar daqui um pouquinho também, a gente teve o anúncio nessa semana de que do governador Eduardo Leite, de que os primeiros 20 leitos clínicos do Hospital Regional vão abrir na próxima semana ainda, e eles são voltados ao tratamento de pacientes com o Covid-19, então a gente vai ter esse reforço aí também. Mas a gente trouxe dados, né, tá lá no nosso site também, já está disponível, inclusive, se vocês quiserem dar uma olhadinha com mais calma nesses números, que nós temos aqui na cidade pelo menos 35 leitos de UTI voltados ao Covid-19, ao tratamento, né, da Covid-19. De acordo com esse nosso levantamento, ele ainda falta informação do hospital, mas até o momento a gente tem 121 leitos voltados ao combate e recuperação de pacientes, e desses 121, 35 são leitos de UTI. A gente teve um reforço também, eu até preparei uma tela com as informações, eu vou começar a passar ela aqui agora, mas eu vou seguir falando para vocês me acompanharem nos cálculos que a gente fez da distribuição desses leitos, que é mais fácil de visualizar com a tela. Vamos dar uma olhadinha na tela aqui, então, que eu separei? Ó, como eu havia dito, são 121 leitos voltados ao combate de Covid em Santa Maria, que também atendem a região. E desse total, 35 são leitos da unidade de terapia intensiva, de leitos de UTI. No USM, então, qual que é a situação, né? O USM, na semana passada, só para a gente atualizar também, o USM já tinha, né, 10 leitos adultos de UTI SUS voltados ao Covid-19, ofertados pela rede pública, e na semana passada mais 10 leitos foram habilitados pelo governo do estado. São 10 leitos pediátricos que estão disponíveis já estão disponíveis para internações. Não tem nenhuma criança internada no momento, né? Temos lá só 2 pacientes que seguem na UTI adulta até a terça-feira, que foi até onde a gente fez esse levantamento. Um desses era um caso descartado e um outro um caso suspeito. Então, no total, o USM tem 20 leitos SUS disponíveis, com os 10 adultos que a gente já tinha e esses outros 10 de UTI pediátrica. Lembrando que o USM não tem, né, disponível os leitos clínicos, porque o hospital é destinado apenas para casos graves da Covid. Então, não há lá no hospital leitos clínicos disponíveis, são 20 leitos de UTI. Outra unidade de saúde que a gente tem aqui também, né, é a UPA 24 horas. Lá, qual é a situação da UPA hoje? Ela possui 12 leitos de observação para pacientes com a doença, que são utilizados para estabilizar essa pessoa até encaminhar a rede hospitalar, até encaminhar ao hospital referência em Covid-19, né? Que nós temos, no caso aqui, o USM, temos também a rede privada e também nós teremos, que vou falar daqui um pouco, leitos também disponíveis na casa de saúde. Então, hoje a situação na UPA é essa, são 12 leitos de observação disponíveis
Ainda, além desses 12 leitos que são voltados para a Covid, nós temos 2 leitos de emergência que estão equipados com respiradores, caso haja necessidade, né, de fazer alguma intervenção ali emergencial. E também, até terça-feira, 4 pacientes permaneciam, né, internados lá com a suspeita da doença. A situação, então, da Casa de Saúde, que eu havia falado antes, ela está se organizando já para ser uma unidade exclusiva para atendimento de Covid-19. Então, a expectativa da direção é que até essa semana a estrutura esteja pronta, esteja concluída, que está sendo organizada, e com isso sejam disponibilizados 11 leitos clínicos de média complexidade, todos eles pelo SUS. Então, nós teremos esse acréscimo, né, nessa conta que a gente tem, de 121 leitos por enquanto, de mais esses 11 para esta semana ainda. A gente vai ficar acompanhando para ver, para ficar nessa expectativa aí, né, dessa abertura desses leitos, dessa disponibilização. O Hospital São Francisco de Assis, que também faz parte da Cefas, que administra tanto a UPA quanto a Casa de Saúde. A instituição, ela possui 10 leitos de UTI, porém esses leitos não são voltados ao Covid-19. Mas desses 10 leitos, eles ofertaram 5 para o uso do SUS, para casos não Covid, para a Secretaria Estadual de Saúde. O que isso quer dizer? Se for necessário um encaminhamento de alguém que esteja na UTI, mas que não seja suspeito ou não tenha confirmação, não tem a ver com o novo coronavírus, para poder desafogar um outro sistema de saúde, né, outra unidade, ele pode utilizar esses leitos, esses 5 leitos ofertados pelo SUS, pelo Hospital São Francisco. Então, a gente tem aí, esses leitos não são, lembrando de novo, não são voltados ao Covid, mas são leitos de retaguarda aí ofertados. No Hospital Alcides Brum, o anexo ao Hospital de Caridade, né? Desde o dia 23 de março, então, eles atendem exclusivamente pacientes possivelmente afetados pelos vírus. A gente deu, inclusive, aqui várias notícias mostrando como é que a nossa rede hospitalar estava se organizando, e a gente mostrou, né, que no Hospital Alcides Brum eles voltaram o atendimento exclusivo ao novo coronavírus. Então, no total, lá no espaço, conta com 60 leitos clínicos, esse é o último levantamento que a gente tem, e mais 10 leitos de CTI. Até terça-feira, então, né, haviam 12 pacientes internados lá, sendo 2 desses na CTI. Então, a gente tem aí outros 60 leitos, né, e mais 10 leitos de UTI, que somando aos 20 do USM, já daria 30 de UTI para Covid, né? 20 do SUS e 10 da rede privada. No Hospital Geral da Unimed, então, qual que é a situação? Desde o dia 16 de março, né, o hospital ele tinha mobilizado 30 leitos hospitalares para poder encarar a pandemia. Só que, no entanto, como a demanda estava baixa, o fluxo também de pacientes com suspeita ou com síndrome gripal ali no atendimento do hospital estava reduzido, esses leitos eles foram desmobilizados no momento, e os pacientes, na verdade, que procuram o hospital e apresentam alguma suspeita, eles passam pela triagem, né, ali no hospital, e depois eles são encaminhados para o Hospital Alcides Brum, que é o que a gente está falando, em anexo ao Caridade, para que lá é a referência para eles hoje. Mas a direção deixou claro que, se for preciso, em algum momento, né, havendo falta de leitos para essa situação, para situações relacionadas à Covid, o hospital consegue reformular ali a questão da estrutura que já está pronta, já está montada, eles conseguem em um dia fazer a reativação de novo dessa estrutura, tá, com esses 30 leitos hospitalares, mas no momento a gente não tem eles disponíveis, mas eles podem sim ser montados caso haja essa necessidade. O Hospital Geral do Exército, então, disponibilizou 14 leitos clínicos e 5 de UTI
com potencial de aumento também, caso seja necessário. No momento, lá não tem ninguém internado na unidade para Covid, mas há essa oferta exclusiva de leitos para o novo coronavírus lá, de 19. Então, somando 5 de UTI, dá os 35 que a gente havia falado e comentado aqui. Por enquanto, essas notícias que a gente tem em relação aos leitos. A gente tem, na verdade, outras duas notícias relacionadas que eu vou aproveitar para falar aqui, que é em relação ao regional e a central de UTI. A gente tem uma novidade, deixa eu só pegar aqui minha colinha. A gente tem uma novidade da central de UTI, que a obra ela foi retomada na semana passada, né? A obra ficou quase 2 anos parada e teve vários entraves de licitação. A gente deu ao longo desse período aí várias matérias sobre isso. Mas, enfim, a EBSER, a universidade, na verdade, conseguiu com a EBSER a liberação de um recurso, né? A gente também já tinha trazido essa notícia, de que para poder terminar a obra, né, um recurso emergencial, um caráter emergencial, para poder terminar essa obra, para poder servir de apoio no futuro breve, não no futuro muito distante, para servir de apoio ao combate à pandemia, né? Então, ontem a gente conversou com o pessoal ali do USM também em relação a essa oferta de leitos, né? Se eles serão voltados ao coronavírus ou não. E a gente teve a confirmação de que sim, né? Qual é o planejamento? A obra foi retomada, então, na semana passada, está avançando e eles esperam que dentro de 4 meses a parte interna da obra seja finalizada e 1 mês depois a parte externa, totalizando aí até 5 meses de obra, né? Em até 5 meses. Acontece que eles têm um prazo estipulado também para que em pelo menos 60 dias, né? A meta estipulada é que dentro desses 60 dias eles consigam liberar já os primeiros 10 leitos. O que eles estão fazendo? Ontem a Tânia Rezener, que é a médica que é responsável ali, a presidente do grupo técnico de acompanhamento da obra ali da central de UTI, conversou comigo e me explicou que a primeira, eles estão reformando, né, concluindo, na verdade, esta obra da parte de cima da obra, porque são 2 andares ali, da parte de cima que é dedicada aos leitos de UTI adulta. Então, ao invés de fazer a obra concomitantemente, né, de toda a estrutura, está sendo priorizada neste momento a entrega primeiro dessa parte de cima, que é voltada aos leitos de UTI adulto. A estimativa é que isso, como a gente falou, esteja pronto que dentro de 60 dias, mais ou menos, sejam os primeiros 10 leitos entregues. Tendo essa estrutura de cima pronta, tem a oferta de mais 30 leitos de UTI disponíveis. E esses leitos serão, né, sim, disponibilizados depois que estiverem pronta essa obra, serão disponibilizados ao combate da pandemia, ao combate da Covid-19. Então, a gente pode ter ainda esse acréscimo de 30 leitos de UTI. Pode ter, não, a gente deve ter, né, esse acréscimo. Falando nisso, na próxima semana, na verdade, o governador Eduardo Leite falou em coletiva de imprensa nessa terça-feira, né, que na próxima semana serão liberados os primeiros leitos do hospital regional. Eles já estão ficando prontos e serão disponibilizados também, né? A gente já trouxe também essa informação de que vão ser disponibilizados só para a Covid-19. Então, a gente tem um acréscimo aí de mais 20 leitos já para a próxima semana previstos, né? Então, esse número que a gente trouxe hoje, né, de 121 leitos no total e 35 de UTI, ele tende a aumentar, né? Hoje a nossa taxa de ocupação ela é baixa, né? Dos 35 a gente tem apenas 4 pessoas ocupando esses leitos de UTI, que é uma notícia boa, né? Que a gente esperava, tantas autoridades de saúde, que neste momento assim esse número fosse ser um pouco maior e no entanto não está sendo. E a gente segue acompanhando para trazer essas informações, né, dessa abertura dos leitos, principalmente do regional previsto para a próxima semana. Temos também da Casa de Saúde, que também são leitos SUS, são leitos públicos.
que estão para ser disponibilizados e a gente segue acompanhando também essa questão da obra ali da central de TI, que com certeza vai ser muito importante para todo mundo. Eu fico por aqui e quando eu tiver mais novidades, eu retorno. Até mais!